A aurora do pensamento ocidental foi erguida sobre o mármore de uma convicção profunda. A convicção de que a humanidade só alcança a sua estatura plena quando atravessa o limiar da casa e se expõe à luz da praça do debate público. Na Grécia de Aristóteles, o conceito do animal político, o zoon politikon, não se apresentava como uma simples categoria taxonômica, mas como o destino final de uma criatura que possuía o logos, o telos do ser humano, era colocar sua palavra tecendo o sentido do mundo. Para o Estagirita, o homem habita uma zona de fronteira entre a animalidade silenciosa e a divindade autossuficiente, encontrando a sua essência justamente na polis, na cidade, na ágora, na praça, no debate. Nesse organismo vivo que nasce da necessidade da sobrevivência, mas que floresce na busca pela vida nobre e pela felicidade soberana, a eudaimonia. A distinção entre a Zoe, a vida nua e biológica compartilhada com todos os seres que respiram, e a Bios, a vida qualificada e política, estabelece o primeiro grande abismo da condição humana. O homem, para o filósofo, seria aquele animal que, embora imerso na correnteza da vida natural, consegue erguer-se acima dela para construir um estilo de existência que não se limita a perdurar, mas que aspira a brilhar na memória eterna da cidade através de atos, ações e palavras inesquecíveis. A cidade grega apresentava-se como o palco onde a mudez da violência era substituída pela partilha da palavra, onde se criava um reino de liberdade, onde os homens qualificados podiam aparecer uns para os outros na sua singularidade radical. Aristóteles observava que a polis era um ser natural, uma comunidade de homens unidos por um fim comum e vinculados pela amizade e pela justiça, por laços afetivos que transformavam a convivência em uma forma de arte. A causa material da cidade residia nos lares e vilarejos, mas a sua alma era a Constituição, o regime político que ordenava a relação entre as partes e dava forma ao corpo político. Participar ativamente da elaboração e execução das leis, deliberar sobre o destino comum e votar as normas que salvavam o Estado definia o cidadão como aquele que exercia o poder legislativo, executivo e judiciário. Quem habitasse fora dessa estrutura organizada, quem permanecesse isolado na sua autossuficiência ou na sua degradação, perdia o acesso à humanidade, porque a ação política seria a única atividade humana que não pode ser imaginada fora da sociedade dos homens. Essa herança do pensamento clássico encontra em Hannah Arendt uma intérprete melancólica e profunda que via na modernidade o desmoronamento sistemático desse espaço de aparição. Na sua arqueologia política, a Arendt resgatou a ideia de que a esfera pública corresponde ao mundo comum, o koinon, o palco que entramos ao nascer e que deixamos para trás ao morrer. Esse mundo comum nos confunde com a terra ou com a natureza, mas é artifício humano, é uma rede de instituições, leis e objetos culturais que construímos para garantir a permanência e a durabilidade necessárias à nossa existência efêmera. A realidade do reino público depende da presença simultânea de inúmeras perspectivas de encontro de olhares que contemplam o mesmo objeto a partir de posições diferentes, garantindo que o mundo seja algo tangível e também compartilhável. Para Arendt, viver juntos no mundo significa essencialmente que um mundo de coisas está entre aqueles que o têm em comum, relacionando-os e separando-os ao mesmo tempo, tal como uma mesa está situada entre aqueles que se sentam ao seu redor. Essa metáfora da mesa é uma pedra angular da compreensão de Hannah Arendt sobre a mediação cultural. A mesa é o objeto que garante que não caiamos uns sobre os outros, mantendo a distância necessária para que cada um possa ser visto e ouvido na sua experiência e, simultaneamente, fornecendo o solo comum que nos vincula numa experiência partilhada. Os objetos culturais, como livros, monumentos, obras de arte, instituições, funcionam como essa mesa, transformando o intangível da fala e da ação na tangibilidade das coisas que perduram através de gerações. Sem a estabilidade desses artefatos, o artifício humano nunca poderia ser um lar confiável para a transitoriedade da vida mortal. A mesa é o símbolo da objetividade que permite a pluralidade, da condição humana de sermos todos iguais por sermos humanos, mas de tal modo que ninguém é igual a qualquer outra pessoa que já existiu ou existirá. No entanto, a modernidade desencadeou uma, entre muitas aspas, respeitosamente, sessão espírita assustadora.
Arendt nos convida a imaginar um grupo de pessoas reunidos em torno de uma mesa que, por um truque de mágica, desaparece. As pessoas continuariam ali sentadas umas diante das outras, mas não estariam mais separadas por nada físico, nem estariam relacionadas por nada tangível. O mundo entre elas teria perdido o poder de as reunir. Esse desaparecimento da mesa é a metáfora imagética da sociedade de massas, onde o mundo comum perde a sua força gravitacional. A modernidade opera uma indistinção perigosa entre o público e o privado, dando origem à ascensão do social, essa esfera marcada pela gestão burocrática das necessidades vitais e por uma igualdade abstrata que asfixia a qualquer singularidade. Na esfera social, a capacidade de agir é substituída pelo mero comportamento, e o cidadão, antes um ator no palco da polis, transforma-se num consumidor isolado cujos interesses são administrados por mecanismos impessoais do mercado e da política. A antiga política, a de Aristóteles, deixa de ser o reino da liberdade e da revelação da identidade pessoal para se tornar uma simples técnica de manutenção da vida, onde as questões biológicas e econômicas colonizam o espaço que deveria ser do debate e da decisão coletiva. O esvaziamento da esfera política é a perda da nossa capacidade de cuidado com o mundo comum, um mundo que deveria transcender as nossas necessidades objetivas para se sustentar por padrões objetivos de beleza e permanência. A transição da mídia de massa para o ecossistema digital contemporâneo representa o golpe de misericórdia nessa polis, nessa ágora já fragilizada. Se a mídia de massa, apesar de sua centralização, ainda servia como um repertório comum de imagens, fatos e narrativas que forçavam um diálogo, o advento dos algoritmos e da fragmentação digital pulverizou completamente essa superfície partilhada. Vivemos hoje sob o domínio do que o Byung-Chul Han descreve como o paradigma neuronal, onde o excesso de informação e a hipercomunicação nos isolam num deserto de espelhos. O smartphone transformou-se no novo rosário digital, um aparelho de confissão e vigilância que carregamos na palma da mão, transformando-nos em fono sapiens, que consomem fragmentos patéticos e efêmeros de realidade em vez de participarem numa narrativa comum. A tela substituiu a fogueira e o palco, o fluxo infinito de dados substituiu a memória coletiva e o binge-watching tornou-se o paradigma da percepção, onde o espectador é engordado como gado de consumo em pastos de conteúdos algoritmizados e sem profundidade. O desaparecimento da mediação cultural no espaço digital cria a estranheza daquela sessão espírita de Hannah Arendt. Pessoas habitam o mesmo tempo cronológico, mas não compartilham mais o mundo. Os algoritmos, ao filtrarem a realidade de acordo com as nossas preferências prévias, constroem bolhas de eco onde a alteridade é eliminada em favor do mesmo. A experiência de ser visto e ser ouvido pelos outros em um espaço de pluralidade genuína é substituída pela busca incessante por curtidas, seguidores e validações que não provêm da ressonância com o outro, mas da autoafirmação solipsista do ego. Nesse novo ordenamento, tudo que é sólido se desmancha em pixels, e a bruma da comunicação digital paralisa a nossa capacidade de perceber qualquer coisa para além das nossas próprias projeções individuais. A cidadania, que antes exigia o esforço de olhar para o mundo a partir de múltiplas perspectivas, foi contraída numa forma passiva de consumo, onde o exercício político é confundido com a inclusão monetária e o acesso a crédito e ou mercadorias. A morte da mídia de massa e o triunfo da fragmentação algorítmica destruíram a âncora da realidade factual compartilhada. Quando os líderes políticos e os fluxos de dados promovem fatos alternativos, entre aspas, eles corroem os fundamentos do mundo comum, aquele reino de fatos que deveria permanecer inalterado pelas ideologias para que a democracia pudesse funcionar. A substituição sistemática da verdade fatual por mentiras organizadas não faz com que a mentira seja aceita como verdade, mas destrói o próprio sentido pelo qual nos orientamos no mundo, gerando um cinismo paralisante e uma recusa absoluta em acreditar em qualquer coisa. O resultado acaba por ser uma fuga da realidade, um estado de alienação do mundo onde o cidadão se sente desenraizado e privado da base comum necessária para o debate significativo. Sem a mesa que ao mesmo tempo nos une, mas nos separa, tornamo-nos seres atomizados, flutuando num vazio de infinitos significados, onde a beleza e a verdade foram sacrificados no altar do conforto imediato e ou da eficiência técnica. A restauração da ágora
exigiria uma nova ontologia do comum, um reconhecimento de que a liberdade floresce onde há um mundo estável a ser habitado. A filosofia, em sua raiz e essência poética e libertadora, deveria voltar-se a ser uma prática de organização da vida que acolha a complexidade e a pluralidade em vez de uma simplificação das realidades para o consumo algorítmico. É necessário reaprender a sentar em torno de uma mesa, reconhecer a dignidade das coisas que duram e a importância das narrativas que nos transcendem. O animal político, privado da sua ágora, definha na mudez da necessidade e do comportamento programado, tornando-se apenas mais uma engrenagem no processo vital da produção e consumo, e esquecido de que essa verdadeira pátria não é o mercado, mas o espaço onde a palavra pode agir e a ação pode se tornar histórica. No silêncio das redes digitais, onde o ruído substitui a fala e a transparência absoluta devora qualquer direito à intimidade, a ausência de um centro gravitacional torna-se uma ferida aberta na cultura. A ágora desfeita não é apenas um espaço vazio, mas quase que um labirinto de espelhos onde o eu se agiganta e o outro desaparece. O algoritmo não é uma mesa, mas é um mecanismo de controle moral e comportamental que visa a previsibilidade e o lucro, que sufoca a natalidade e a capacidade humana de iniciar algo novo e impede que o imprevisto ocorra. Recuperar o mundo comum é um ato de resistência existencial. É um esforço de reconstruir superfícies de contato que resistam à liquidez do tempo digital. Precisamos, talvez, de espaços onde a aparência não seja uma performance para o sistema de dados e informações, mas uma revelação da essência singular perante os pares. Só assim, creio, poderemos sair da condição de massa indistinguível para regressar à pluralidade luminosa, para que a mesa reconstruída nos permita olhar uns aos outros e reconhecer no discurso partilhado e compartilhado a nossa humanidade comum. Nesse sentido, a alma de Aristóteles, ao vislumbrar a cidade, via nela a realização de uma promessa que a natureza fizera ao homem, a de que a sua carência seria o berço da sua grandeza. A polis era o lugar por excelência onde a vida deixava de ser apenas sobrevivência para se tornar uma busca pela virtude, pela arete, pela eudaimonia, um palco onde cada gesto era medido pelo peso da justiça e cada palavra pela clareza do justo. No entanto, essa promessa dependia de um solo firme e de uma arquitetura de instituições que não fossem apenas funções, mas que possuíssem permanência. Para o estagirita, o bem comum não era a soma de desejos individuais, mas a qualidade ética da vida partilhada, uma teologia da razão que identificava a felicidade com a prática da virtude. E quando esse bem comum é eclipsado pelo interesse privado, a virtude cívica fenece e a justiça transforma-se num cálculo árido de utilidades, vantagens e desvantagens. A crise contemporânea é, nesse sentido, a falência dessa teleologia. Perdemos o sentido do para onde vamos porque destruímos o lugar de onde partimos juntos. A mesa está sendo devorada por um tempo que não conhece a reverência pelo que permanece. No mundo do hiperconsumo, as coisas perderam seu caráter de coisas para se tornarem apenas fluxos de satisfação, uso e descarte. Essa erosão, essa destruição da durabilidade do mundo reflete-se na erosão da nossa própria subjetividade política. Se nada fora de nós é estável, então nada dentro de nós pode estar seguro. Tornamo-nos tão efêmeros quanto os impulsos que nos governam e a nossa presença no espaço público torna-se uma sucessão de aparições fantasmagóricas, sem sombra, sem peso, sem eco e sem densidade. O desaparecimento da mídia de massa como mediação cultural é apenas um sintoma final dessa desmundanização. O algoritmo nos conduz de volta ao isolamento da casa, não como um refúgio de privacidade, mas como uma cela de consumo onde o outro é apenas um perfil ou um dado estatístico. A tarefa da educação política, então, nesse cenário de deserto digital, seria semelhante ao trabalho do guardião de um fogo, aquele que deve decidir se amamos o mundo o suficiente para assumir a responsabilidade por ele, preparando a tarefa de renovar o comum,
sem ser esmagado pelo peso do passado ou pelo vazio do presente. A educação deveria ser o contraveneno para a alienação do mundo. A educação deveria ser um convite para que o jovem ingresse na rede de interrelações humanas, onde um novo começo pode ser sentido através da fala e da ação. Sem isso, a humanidade talvez arrisca-se a tornar uma massa de espectadores passivos, governados por emoções e guiados por dados, e por uma vontade de um poder que não conhece o limite do mundo. O fim da ágora, o triunfo do consumidor isolado não são fatos consumados, mas talvez desafios que convocam a faculdade de julgar. O julgar, o juízo, como Arendt ensina ao ler Kant e Aristóteles, é a faculdade que nos permite ver o mundo a partir da posição dos outros, exercendo uma mentalidade alargada que é a base de toda a liberdade política. Reconstruir a ágora significaria reativar essa faculdade, exigindo que o espaço digital deixe de ser uma caixa negra de algoritmos opacos para se tornar uma infraestrutura de comunicação que respeite a agência humana e a pluralidade de perspectivas. Seria preciso resgatar a mediação comum como um conceito central, reconhecendo que os objetos e as tecnologias têm uma materialidade e uma agência que moldam a sociabilidade e que devem ser colocados a serviço do mundo comum e não apenas do capital ou do lucro corporativo. Talvez nos reste ainda a beleza da prosa literária e o rigor do pensamento como lanternas nesse crepúsculo da esfera pública. O animal político aristotélico aguarda no exílio do consumo o instante que a necessidade será, talvez, novamente vencida pela liberdade. A mesa de Hannah Arendt ainda continua lá, mais invisível aos olhos cansados, mas ainda assim presente na nossa sede de encontro e de significação. A ágora, em ruínas, ainda é o nosso terreno. As pedras para sua reconstrução ainda são as palavras que conseguimos dizer uns aos outros, as histórias que ainda conseguimos narrar e os objetos culturais que decidimos preservar contra a voracidade do esquecimento. Talvez seja utópico desejar que a poesia da nossa ação seja a força que volte a erguer a mesa, permitindo que a luz do mundo compartilhado ainda brilhe sobre a pluralidade humana, criando um espaço de liberdade que suplante o deserto do isolamento. Ao contemplarmos o horizonte da cultura digital, percebemos que a morte da mídia de massa não foi apenas o fim de um modelo de difusão de informação ou entretenimento, mas a dissolução de um repositório centralizado de memórias que, apesar das suas inúmeras falhas, garantia um terreno mínimo comum de debate. Na era das plataformas, a mediação não desapareceu, mas tornou-se invisível, operando uma sociabilidade programada que nos conecta por interesses, mas também nos separa por convicções. O cidadão consumidor vive reduzido num estado de pós-democracia, onde a participação política é reduzida a atos digitais e a inclusão social é confundida com o acesso monetário ao mercado. Essa contração da cidadania é o resultado direto da perda de um espaço de aparição robusto, onde o indivíduo poderia revelar seu quem através da ação, em vez de ser classificado pelo seu que através de perfis de risco, crédito ou consumo. Essa hipótese de que a fragmentação digital destrói o espaço da mediação, eu acredito que confirma-se na transformação do discurso em um emaranhado de ecos solipsistas. A comunidade regrediu a uma massa amontoada por interesses, agrupada por interesses onde a participação silenciosa na vida comum não é mais suficiente, forçando cada indivíduo a uma performance constante de autoexposição para ser reconhecido como sujeito. Essa cacofonia de interrupções impede a formação de uma melodia comum, de uma narrativa partilhada, da formação de um sentido histórico à nossa convivência. O resultado é uma dessensibilização perante a beleza do mundo e uma cegueira perante o perigo do desaparecimento da nossa própria realidade. Sem uma visão do que jaz, para além do imediato, a transcendência torna-se impossível e o ser humano fica encerrado na prisão de sua própria subjetividade saturada. No entanto,
Mesmo com a ágora desfeita, o animal político é resiliente e permanece como um desejo latente na alma humana. A reconstrução desse espaço exigiria uma filosofia poética que não se limite a analisar a decadência, mas que experimente formas alternativas de organizar a vida, que aceite a complexidade e promova a conexão humana contra a polarização, porque é preciso habitar a linguagem não como uma ferramenta de informação, mas como uma morada do ser, onde o silêncio e também a escuta permitam o aparecimento do novo. A mesa pode ser reerguida e posta sempre que um grupo de cidadãos decide agir em concerto, recusando a mudez da violência e a passividade do consumo, para tecer, através da trama do discurso, a realidade do mundo que nos transcende, mas também nos acolhe. A mesa ainda está posta, talvez invisível, mas real entre cada um de nós. Eu creio que cabe a nós decidir se queremos continuar sentados diante do vazio ou se teremos a coragem de voltar a colocar sobre ela os nossos sonhos, as nossas dores, as nossas leis, as nossas crenças. A beleza da política, creio eu, reside justamente nessa aposta na pluralidade, na crença de que a nossa existência só ganha peso e densidade quando é vista pelos olhos do outro e só ganha eternidade quando é guardada no mundo comum e pelo mundo comum. Que o animal político que habita em nós, desperte do seu sono dogmático, é um desejo, e que a ágora, mesmo que é agora em pixels e palavras, possa voltar a ser um lugar onde a humanidade descubra a sua própria luz e a própria liberdade.